Olá pessoal, meu nome é Clécio e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o assunto o que é Deus. Bem, primeiramente é interessante ressaltar que muitas pessoas, quando são abordadas sobre o assunto o que é Deus, travam. Não conseguem pensar, não conseguem refletir, não conseguem raciocinar, não conseguem conversar com você sobre nada que tenha relação com Deus. Essas pessoas simplesmente têm um dogma, uma crença de que é impossível criar tais definições. Mas, na verdade, esse mesmo dogma é o principal obstáculo para criar tais definições. E como aqui nós trabalhamos com curso de esoterismo e, obviamente, Deus será um dos principais assuntos que nós iremos tratar, é importante para nós ter conceitos concretos a respeito disso, porque ensinar conceitos abstratos tem uma tendência muito forte de confundir muito mais do que explicar, e não é esse o nosso objetivo. Então, vamos abrir mãos desses dogmas e vamos tentar, sim, criar definições a respeito de Deus para podermos explicar da melhor forma possível. A maioria das religiões tem certa crença de que existem seres divinos que interagem com a humanidade, auxiliando, prestando socorro, entre muitas outras coisas. Porém, também podemos entender a ideia de que existem também seres divinos que não interagem com a humanidade. Mas, nesse caso, esses seres simplesmente não são importantes para nós. Porém, mesmo assim, essa dicotomia de interagir e não interagir é muito mais relevante do que a importância que a maioria das religiões dá ao assunto. Apesar disso, nesse vídeo nós não iremos trabalhar com esses seres, nós iremos falar apenas de Deus e deixaremos para que cada um expandam as definições a respeito do divino à medida que veja ser necessário. Então vamos lá. Bem, tudo começa com a criação. Mas se vamos falar de uma criação, precisamos irrefutavelmente falar do Criador. E o que é o Criador? Qualquer pessoa se deparar com a ideia daquilo que chamam de Deus, seja usando um nome para ele ou seja usando uma palavra genérica, irá encontrar na literatura esotérica descrições e mais descrições que mais confundem do que realmente explicam. Mas é importantíssimo dar definições ao que não está definido para entender aquilo que não foi entendido. Então, vamos a 3 perguntinhas para orientar nossos estudos. Primeiro, quem criou o universo? Segundo, o que é Deus e como se expressa? E terceiro, por que se diz que o ser humano é a imagem e semelhança do Criador? Primeiramente, podemos todos afirmar que quem criou o universo foi o Criador. Essa é uma afirmação boba, mas nos evita a dor de cabeça de dar rótulos a ele. Já na segunda pergunta, encontramos um rótulo, que é Deus. Eu prefiro chamar de Criador aquele que criou o universo, porque muitas pessoas já usam a palavra Deus para designar seres que não são o Criador. Mas uma hora ou outra eu acabarei chamando o Criador de Deus, também por força do hábito. Então, deixamos essa questão para um outro momento. O que é Deus? Vamos definir aqui 3 características para Deus: onipresente, onisciente e onipotente. O terceiro atributo tem uma implicação bem clara: não há deuses, apenas um Deus. Simplesmente porque se houvesse 2 deuses, haveria 2 vontades, porém 2 vontades onipotentes. Isso implicaria que uma vontade jamais poderia ir contra a outra, já que isso incorreria em um paradoxo. Então, as 2 vontades são, na verdade, a mesma vontade. Ou seja, os 2 deuses são, na verdade, o mesmo Deus. Perceba que eu estou dizendo que necessariamente a vontade define o ser. Mas veja que isso é matematicamente exato para seres onipotentes, visto que tudo que ele quer imediatamente se manifesta. Então a vontade dele irá definir como ele é, o que ele faz e onde ele está.
que é basicamente definir todas as características de uma criatura. Já que estamos falando da vontade, uma outra questão interessante de ser levantada nesse ponto é: o que Deus quer? Algumas pessoas podem responder o seguinte: Deus quer poder. Mas qual é a lógica de Deus querer poder se Ele já é onipotente? Algumas pessoas podem responder que Deus quer sabedoria, mas qual é a lógica de Deus querer sabedoria se Ele é onisciente? Deus quer que nós o louvamos e o obedeçamos. Mas, sinceramente, por que Deus iria querer isso se Ele nos deu o livre-arbítrio exatamente para que possamos fazer o que quisermos? E isso inclui desobedecê-lo. Alguns respondem: Deus quer a felicidade de todos os seres. Mas perceba que Ele não iria querer a felicidade de todos os seres, pois um ser só tem a capacidade de saber o que é felicidade se ele souber o que é infelicidade. Até porque a nossa compreensão, o nosso conhecimento vem da dualidade. Então, necessariamente, se Ele quisesse que os seres fossem felizes, Ele teria que querer que os seres também fossem infelizes, o que cria novamente um paradoxo. Se você refletir sobre isso, você perceberá que Deus não quer nada, porque Ele já tem tudo, e se Ele quisesse algo, isso seria imediatamente manifesto, pois Ele é onipotente. A ideia de querer vem da ideia de não ter algo, porque não faz sentido que você almeje algo que você já tem. Ou seja, se Ele quisesse algo que não existisse, Ele não seria onipotente. Deus não pode ser contrariado, Deus não pode ser desobedecido. Tudo o que Ele quer já existe. Não pode existir aquilo que Ele não quer. Ou seja, Deus não quer nada, não almeja nada, pois tudo que Ele poderia almejar já existe. E aí temos uma resposta imediata para a segunda parte dessa pergunta, que é: como Deus se expressa? E a resposta é: Deus não se expressa, pois Ele não tem vontade de fazer isso, visto que Ele não quer nada. Todos os seres só se expressam se eles tiverem vontade, desejo. E, sem isso, não é possível se expressar, pois a expressão é uma manifestação de um desejo. Então, seres que não têm vontade não existem para nós, pois nós vivemos no reino da expressão, da materialização. E não acessamos aquilo que está além disso. Por último, chegamos à nossa última pergunta, que é: por que se diz que o ser humano é a imagem e semelhança do Criador? E a resposta é bem simples, porque o ser humano tem a capacidade de criar. Imagem e semelhança aqui, obviamente, não quer dizer aparência física, pois o Criador não é um velhinho barbudo no céu. Eu, sinceramente, acho que essa resposta é meio óbvia e não há muito o que explicar aqui. Mas se alguém ainda quiser um estudo mais profundo sobre isso, eu recomendo os livros da teosofia que tratam sobre cosmogênesis. Entendidas essas ideias, chegamos à conclusão de que o Criador, ainda que seja a parte mais exaltada e manifesta do ser, não é Deus, pois ele é manifesto. É claro que nesse ponto estamos falando de um nível de manifestação arquetípico que não interage diretamente com nenhum nível material, mas sim que é a origem da matéria. Em outras palavras, se formos usar uma analogia de pintor e pintura, o Criador é o pintor, enquanto que a criação seria a pintura. Então percebam que o Criador não faz parte da criação. Desse modo, entramos em mais um paradoxo. Pois, se formos acompanhar a fundo o dilema das características de Deus, perceberemos que o Criador não criaria nada, pois ele não teria vontade de criar. Dessa forma, além de existir a origem para a matéria, é necessário que exista a origem primordial de tudo, incluindo do próprio Criador. Então, temos que entender que o Criador não pode ser perfeitamente onisciente, onipotente, onipresente. Pois, se ele fosse, ele não criaria nada, já que ele não teria vontade de criar. E também, além do Criador, há algo mais. Algo que eu chamaria de a origem, ou, se vocês quiserem personificar esse ser, o originador.
Do ponto de vista da Cabala, quando olhamos para a origem, estamos falando de Ein Sof. Quando falamos do Criador, estamos falando de Keter Hokmah e Binah. E, quando falamos de Deus, estamos falando de seres que estão em Resed e abaixo dessa Sefirah. Vocês notaram, né? Eu estou separando o Criador de Deus. Isso por uma questão cultural, pelo fato das pessoas retratarem Deus como um ser que interage conosco e porque muitos lugares afirmam a existência de múltiplos deuses. Então, se Deus tem essas características, ele não pode ser o mesmo Criador, pelo que nós entendemos anteriormente. Bem, como eu disse no início, eu não estou querendo dizer que essas definições sejam as mais perfeitas e as absolutas, mas sim que essas definições são as mais apropriadas para nós. E o fato de que comprova que essas definições sejam mais apropriadas para nós é o fato de que elas se encaixam perfeitamente com tudo que nós conhecemos do ponto de vista esotérico e do ponto de vista não esotérico. Mas lembrando da minha máxima, não acredite no que eu falo, investigue por si mesmo. Falar sobre as consequências de tais definições é um tema que extrapola demais os limites desse vídeo. Então vamos deixar para outro momento. Se você quiser saber mais sobre o que é Deus, do ponto de vista da Cabala, gnosticismo, cristianismo, budismo e muitas outras religiões, doutrinas e seitas, eu recomendo que faça o curso de Gnosis, pois esse não é um assunto que nós iremos abordar mais aqui no YouTube, por ser um assunto relativamente polêmico e muitas pessoas terem uma péssima mania de ficarem se ofendendo com qualquer coisa que fale algo que contradiga as crenças dela. E aqui nós não temos interesse em criar discussões, nós temos interesse em investigar o oculto, então vamos parar por aqui no YouTube, mas se você quiser saber mais, eu recomendo o curso de Gnosis. Mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo assim que possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.